E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns aspectos dos números inteiros. É um assunto bem importante, os números inteiros, tem grandes aplicações em exercícios e tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Grande abraço a todos. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar sobre mais alguns aspectos a respeito dos números inteiros. Vamos nessa. Mínimo múltiplo comum. Bom, um conceito super importante, tem vários probleminhas muito interessantes que a gente resolve utilizando esse conceito de mínimo múltiplo comum. Então, vamos a ele. Dados dois números inteiros e positivos, A e B, um fato importante aqui é que esses números precisam ser positivos, tá? O mínimo múltiplo comum entre A e B, que é indicado pelo MMC, entre A e B, é o menor dos múltiplos que eles têm em comum. Então, como assim? Vamos pensar aqui no exemplo para a gente poder entender melhor esse conceito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os múltiplos positivos de 3, por exemplo. Quais seriam os múltiplos positivos de 3? O primeiro múltiplo positivo de 3 é o próprio 3. Depois vai de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e assim por diante. Múltiplos positivos de 4, por exemplo. Quais seriam os múltiplos positivos do 4? O primeiro é o 4, né? Depois vai de 4 em 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Bom, quais seriam os múltiplos que repetem? Quais seriam os múltiplos comuns entre 3 e 4? Bom, a gente tem o 12, o 12 está repetindo. A gente tem o 24, o 24 está repetindo. E tem mais uma série de outros múltiplos que são comuns a eles, que não estão escritos aqui, mas que com certeza são. Quando a gente fizer a interseção entre o conjunto dos múltiplos de 3 com o conjunto dos múltiplos de 4, somente os positivos, interseção é aquilo que repete, né? O que está repetindo? O 12 é um elemento comum, o 24 é um elemento comum, o 36 seria um elemento comum e assim por diante. O 36 não aparece aqui, mas com certeza é. Desses números aqui, que são os múltiplos comuns entre 3 e 4, qual é o menor deles? É o 12. Por isso que o 12 é o MMC entre 3 e 4. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o 12, ou seja, de todos os múltiplos que repetem, qual é o menor? É o 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum. Uma coisa bem interessante é que o primeiro múltiplo que repete é o 12. Depois, esses múltiplos vão repetindo de 12 em 12. 12, 24. Por isso que eu falei que esse aqui era o 36. O próximo, com certeza, é o 48. Depois o 60. Depois o 72. Ou seja, eles vão repetir de 12 em 12. Agora, essa ideia aqui foi só para a gente poder realmente entender o conceito de mínimo múltiplo comum. O que a gente faz para descobrir o mínimo múltiplo comum entre dois números é um processo prático, que é o que a gente chama de decomposição simultânea. Então, por exemplo, eu quero saber quem que é o mínimo múltiplo comum entre, por exemplo, 360 e 270. Quem que seria o mínimo múltiplo comum de 360 e 270? O que a gente faz é a chamada decomposição simultânea. Então a gente vai decompor o 360 e o 270. A gente vai decompor da seguinte maneira: a gente vai colocar fatores primos aqui, que dividem pelo menos um deles, até a gente completar a fatoração dos dois. Então a gente vai colocar números aqui que dividem pelo menos um deles. Então vamos lá. Por 2, aqui fica 180 e aqui fica 135. Por 2, aqui vai ficar 90. Aqui vai ficar 135, tá vendo? Por 2 divide só o 180. Por 2 de novo, 45 e aqui 135. Agora 2 não dá porque não divide nenhum deles, então 3. Aqui fica 15 e aqui fica 45. Por 3 de novo, aqui fica 5 e aqui fica 15. Por 3 de novo, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 5. E agora finalmente por 5. E aí fica um aqui e um aqui. A gente fez a decomposição completa. Quem vai ser o MMC?
entre 360 e 270. Vai ser esse produto aqui, ó. A gente vai ter 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 1. Isso dá 1080. Então, se a gente for escrever todos os múltiplos de 360, todos os múltiplos de 270, o primeiro que repete é o 1080 e depois repete de 1080 em 1080. Isso é bem interessante, ok? Então tá aí, mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum. Também temos muitos probleminhas que a gente resolve com o conceito de máximo divisor comum, que é, dados dois números inteiros e positivos, de novo, a gente só está trabalhando com os positivos, A e B, qual vai ser o máximo divisor comum entre A e B? Indicado pelo MDC, entre A e B. É o maior dos divisores que eles têm em comum. Então, o máximo divisor comum é o maior divisor que repete. Então, para a gente poder entender, por exemplo, vamos escrever aqui quais são os divisores positivos, por exemplo, do 12, para a gente entender o conceito. Quais são os divisores positivos do 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Quais seriam os divisores positivos de 20? Seria o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Okay? Tem algum divisor que repete? Tem aqui, ó. O 1, ele repete. O 2, ele repete. E o 4, ele repete. Entendeu? Bom, então se a gente fizer a interseção entre os divisores positivos de 12 com os divisores positivos de 20, o que vai dar? Vai ser 1, 2 e 4. Esses são os elementos que repetem. Desses divisores que repetem, qual é o maior deles? É o 4. Por isso, o máximo divisor comum entre 12 e 20 é o 4. Ou seja, é o maior divisor comum aos dois. Simples a ideia, né? Da mesma forma que a gente tem um processo prático para achar o mínimo múltiplo comum, a gente também tem um processo prático para achar o máximo divisor comum. Então, por exemplo, eu quero achar qual que é o máximo divisor comum entre 180 e 270, por exemplo. A gente vai fazer a chamada decomposição simultânea. Qual que é a diferença? A diferença entre o MMC e o MDC é que no caso do MMC a gente colocaria aqui, ó, fatores primos que dividem pelo menos um deles. No caso do MDC a gente vai colocar fatores primos aqui que dividem os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. O 2, aqui fica 90 e aqui 135. Perfeito, o 2 funciona. Agora o 2 já não funciona mais porque o 2 não consegue dividir o 135. Então vamos para o 3. 90 dividido por 3 dá 30. 135 dividido por 3 dá 45. Por 3 de novo. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 15. Agora por 3 não dá porque o 10 não é divisível por 3. Então por 5. Aqui vai ficar 2 e aqui fica 3. Existe algum número que divide ao mesmo tempo o 2 e o 3? Não. Então acabou. O MDC entre 180 e 270 é dado por esse produto aqui, ó. 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Ou seja, isso aqui vai dar 9, 18, 90. Então, se a gente escrever todos os divisores de 180, todos os divisores de 270 e olhar aqueles que repetem, qual vai ser o maior divisor repetido? Ou seja, o maior divisor dos dois ao mesmo tempo? É o 90. Por isso que o 90 é o máximo divisor comum. Ok? Números primos entre si, outro conceito bem importante. Dados dois números inteiros e positivos, aqui nem precisa ser positivo, tá? Basta ser inteiro, isso aqui não tem essa restrição aqui não. Dados dois números inteiros, A e B, a gente diz que o A e o B são primos entre si, se e somente se o conjunto dos divisores do A, interseção conjunto dos divisores do B, der mais ou menos 1. Ou seja, dois números serão primos entre si quando os únicos divisores comuns entre eles é o mais 1 e o menos 1. Por exemplo, vamos verificar, ó, verifique se 8 e 9 são primos entre si.
Vamos verificar se o 8 e o 9 são primos entre si? O que a gente faz? A gente pega os divisores do 8. Quais são os divisores do 8? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. E vamos pegar os divisores do 9. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9. Quando a gente fizer a interseção entre os divisores de 8 e os divisores do 9, o que vai repetir? Olha lá, o que repete? Vamos olhar nos conjuntos aqui. Ó. Simplesmente o mais ou menos 1. Conclusão. Essa interseção dá mais ou menos 1, logo 8 e 9, eles são primos entre si. Ok? Bem importante isso aí também, tá? Bom, propriedade importante. Na verdade, são duas propriedades. Quando a gente tem dois números primos entre si, então vamos imaginar que o A e o B são primos entre si. O que a gente consegue concluir a partir disso? Ó, dados dois números inteiros, A e B primos entre si, o MMC entre os dois é o produto deles. Então, quando a gente tem dois números primos entre si, o mínimo múltiplo comum é o produto deles. E o máximo divisor comum é o 1. Então, dados os dois números primos entre si, o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto e o máximo divisor comum é o 1. Ok? Vamos fazer dois exercícios para a gente poder treinar bem essa ideia? Olha só. Primeiro, de uma praça partem às 6 horas da manhã dois ônibus. Ônibus A, ônibus B. Sabe-se que o ônibus A volta ao ponto de partida a cada 50 minutos. E que o ônibus B volta ao ponto de partida a cada 45 minutos. O primeiro horário após as 6 horas que esses ônibus partirão juntos é o ônibus A. Ele parte pela primeira vez às 6 horas da manhã. Depois ele vai partir da praça a cada 50 minutos. Então, depois de 50 minutos, ele parte de novo. Depois, mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. Então, aqui está listado os momentos em que o ônibus A vai partir dessa praça. Depois de 50, 100, 150, 200 minutos e assim por diante. O ônibus B, ele parte dessa praça também às 6 horas da manhã e depois a cada 45 minutos. Então, ele parte às 6 horas e depois 45, depois soma mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180 e assim por diante. Então, esses aqui são os momentos que o ônibus B vai partir da praça. Depois de 45 minutos, 90 minutos, 135, 180 e assim por diante. Perceba que os momentos em que o ônibus A vai partir da praça são múltiplos de 50, tá vendo? E que os momentos que o ônibus B parte da praça são múltiplos de 45. Então, se eu quero saber o primeiro horário que eles vão partir juntos, a gente precisa descobrir um momento em que é múltiplo de 50 e de 45 ao mesmo tempo. E pela primeira vez significa que é o menor múltiplo comum de 50 e 45. Então, eu estou atrás de quê para resolver esse probleminha? Do mínimo múltiplo comum entre 50 e 45. A gente vai achar esse mínimo múltiplo comum primeiro. Então, vamos lá. Vamos fatorar os dois, né, simultaneamente. Por 2 dá 25 e aqui 45. Por 3, aqui dá 25 e aqui dá 15. Por 3 de novo, aqui dá 25 e aqui dá 5. Agora por 5, aqui fica 5 e aqui fica 1. E aqui por 5, aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, ó, multiplicando, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, 6, 18, 18 vezes 5 dá 90, 90 vezes 5 dá 450 minutos. Então, depois de 450 minutos, eles vão partir juntos. Se a gente dividir 450 por 60, a gente vai ter 7, 7 vezes 60 dá 420, e vai sobrar o quê? Vai sobrar 30. Conclusão, 450 minutos é a mesma coisa que 7 horas e 30 minutos. Então, eles vão partir novamente 7 horas e 30 minutos após as 6 horas. Então, se você pegar 6 horas e somar 7 horas e 30 minutos, ó, nós vamos pegar 6 horas e vamos somar 7 horas e 30 minutos. Essa soma aqui vai dar o quê? Vai dar as 13 horas e 30 minutos. Esse é o momento que eles vão
partir juntos novamente. Interessante, né? Isso está aqui, ó, letra D de dado. Vamos para o próximo. 3 fios têm comprimento 36, 48 e 72 metros. Deseja-se cortá-los em pedaços menores, cujos comprimentos sejam iguais e expressos em um número inteiro de metros, sem que tenha perda de material. O menor número possível de pedaços é... Ok. Bom, então o que a gente tem? A gente tem um fio de comprimento 36, um fio de comprimento 48 e um fio de comprimento 72. O que significa cortar esses fios em pedaços menores de maneira que não haja perda de material? Bom, para que não haja perda de material, eu preciso cortar esse 36 metros aqui em pedaços e cada um desses pedaços precisa ser um divisor de 36, né? Precisa dividir o 36. Da mesma forma que os pedaços deste fio aqui de 48 metros, eles também terão que ser divisores do 48 para não ter perda de material, para não sobrar fio. Do mesmo jeito que os comprimentos que a gente vai tirar aqui, ó, desse fio de tamanho 72 metros, eles também precisam fazer o quê? Serem divisores do 72 para não ter sobra de material. Beleza. Bom, então o tamanho que a gente quer tem que ser divisor de 36, de 48 e 72. E aí ele diz também que todos esses comprimentos precisam ser iguais. Então o tamanho do pedaço que eu tiro aqui dos 36 metros tem que ser igual ao tamanho do pedaço do 48 e o tamanho do pedaço do 72. Então esse divisor ele precisa ser comum, ele precisa ser o mesmo divisor do 36, do 48 e do 72. Agora, como ele quer saber a menor quantidade de pedaços possível, além desse comprimento ser um divisor de 36, 48 e 72 ao mesmo tempo, ele tem que ser o maior deles. Então a gente está atrás do quê? Do máximo divisor comum entre 36, 48 e 72. É isso que a gente precisa descobrir a princípio, tá? Então vamos fatorar esses 3 números simultaneamente. Lembrando que a gente só vai colocar fatores primos aqui que dividem todos ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Por 2, aqui fica 18. Aqui fica 24 e aqui fica 36. Agora dá para dividir todo mundo por 2. Aqui fica 9, aqui fica 12 e aqui fica 18. Por 2 não dá por causa do 9, né? Então por 3. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 6. Existe algum número que divide ao mesmo tempo o 3, o 4 e o 6? Não. Portanto, o máximo divisor comum entre 36, 48 e 72 vai ser 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, 12. 12 metros. Então, cada pedaço de fio tem que ter 12 metros. Mas ele não quer saber o tamanho, né? Ele quer saber o menor número possível de pedaços. Aqui está muito simples a gente fazer isso. Porque, por exemplo, ó, desse fio de 36 metros aqui, a gente vai ter que tirar quantos pedaços dele? 36 dividido por 12, né? Cada pedaço não tem 12? Desse fio de 48 aqui, ó, quantos pedaços a gente consegue tirar daqui, ó? 48 dividido por 12. Desse fio de 72 metros, a gente consegue tirar quantos pedaços? 72 dividido por 12. E aí é só somar. Agora olha a mágica. 36 dividido por 12, 3, que é esse número aqui, ó. 48 dividido por 12 dá 4. Olha lá, já estava lá, ó. 72 dividido por 12 dá 6. Então o total de pedaços que a gente tem serão 13 pedaços. Então isso que eu fiz aqui foi mais uma gracinha. Eu já sabia que os números que eu estava procurando, eles estariam aqui, ó, tá certo? Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Valeu!